Um, dois, três. No um já tava gravando. Me pegou, me pegou. Olha, não. Como eu sou o cara que não faço ideia do que tá acontecendo do livro, porque você que leu, as apresentações ficam por você, eu só vou ditando os tópicos aí. Você vai guiando a gente. Tá joia. Então, Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais uma conversa do Léo e Bino, ou diria a primeira conversa sobre assuntos sérios. A gente vai falar sobre um livro, alguns amam, alguns odeiam, pelo que eu andei vendo aí na internet. E a gente vai falar sobre a minha impressão do livro. Eu vou passar um pouco dessa impressão para o Léo. O Léo vai fazer umas perguntas aí que ele tá super curioso, para ver na cara dele, tá louco para saber sobre o livro. Então é isso, vamos começar? beleza, Binão, pra gente que não faz ideia, porque sou eu e todo mundo que tá vendo. Qual que é o livro? Qual que é o livro? Quem é o autor? Qual que é a ideia aí? Ó, seguinte, Leozão e galera que tá assistindo, o livro é o efeito cumulativo ou o efeito composto. Você vai achar essas duas traduções na internet, porque o livro é de um autor americano, então o título original é em inglês. O título é The Compound Effect. É um livro bom, ele tem 370 páginas de Kindle. Eu não faço a menor ideia de quantas páginas isso é num livro físico, mas é um livro que fala basicamente sobre o efeito de você aplicar pequenas mudanças no seu dia consistentemente, e isso lá na frente, depois de 5, 10 anos, vai trazer um resultado gigantesco. É basicamente isso. É sobre o efeito do que nem juros compostos, né? Que eu acho que é É, a o que a ideia acho que é galera essa mais. mesmo. A ideia está mais próxima da galera é dos juros compostos. O juros vai agir sobre uma quantidade de dinheiro e depois ele vai agir sobre o montante que ele gerou e assim por diante, aí vai dobrando cada vez mais rápido. Sim, Só que sim. ele passa essa ideia basicamente com exemplos da vida dele e com exemplos que ele supõe para tipo, ficar mais didático. Então, tipo, ele pega uma situação que não ocorreu na vida real, mas é provável que tenha ocorrido com outras pessoas, não na vida dele. E ele meio que destrincha todos os efeitos positivos daquilo, os efeitos negativos, e ele não conclui muitas coisas, ele deixa no ar para você concluir. Eu acho que essa é a maior pegadinha assim, do livro, sabe? Ok, Qualquer um ok. pode ler e, dependendo do que você quer melhorar na sua vida, você vai basicamente aplicar o que você está lendo na área que você quer melhorar. Espera aí, vou fazer uma pausa aqui, porque está descarregando o meu MacBook. Eu preciso carregar. Pronto, estamos online de novo. A live. Quase que a gente cai. Mas, Binão, Mas você tá falando ele aí, quem é esse ele aí que escreveu o livro? muito boa pergunta, Lauzão. O autor chama-se Darren Hardy. Além desse livro, ele escreveu mais 2 livros que foram best-sellers pelo New York Times, que é A Montanha Russa do Empreendedor e Vivendo o Seu Melhor Ano Possível. Esse livro que a gente vai discutir hoje, O Efeito Cumulativo, foi publicado em 2010. Foi o primeiro livro dele que hitou. Isso aqui, isso aqui. Ele veio antes ou depois desses outros dois, você sabe? Não, foi o primeiro, foi o primeiro. O primeiro que hitou, assim, que meio que deslanchou a carreira dele como autor. Porque desde 2007 ele trabalhava como editor na Success Magazine, que é uma revista gigante nos Estados Unidos que fala basicamente sobre sucesso, empreendedorismo, faz entrevistas mensais com pessoas de sucesso, tipo Oprah, e todas as pessoas de sucesso que você pode imaginar provavelmente já deram uma entrevista para a Success Magazine. Inclusive, o link do domínio deles na internet é success.com. Então, Nossa, é forte, é pesado. tá há algum tempo aí os meninos. E ele era editor dessa revista, ele foi editor entre os anos 2007 e 2015. Então, ele passou muito tempo em contato com pessoas, tipo, super poderosas. Steve Jobs, ele entrevistou diversas vezes, Bill Gates, toda essa galera com muita grana. Então ele meio que reuniu um monte de aprendizados, que ele também tirava uma casquinha nessas entrevistas, né? Para perguntar algo pessoal, algo que ele queria aprender. E ele colocou boa parte desses aprendizados nesse primeiro livro, O Efeito Composto, em 2010. Aí em 2011 ele lançou Vivendo o Seu Melhor Ano Possível,
e o último foi A Montanha-Russa do Empreendedor em 2015. Os 3 venderam pra caramba, segundo as estatísticas do New York Times. Sim, parece que esses caras, quando eles emplacam um, vai todos emplacados em sequência, né? Porque a galera, o sucesso deles precedem eles, né? Então, quando lança alguma coisa, não precisa falar muita coisa. Ah, é desse autor aqui, ele é bom. Você coloca Então, aquilo, do mesmo autor de tal livro, do mesmo autor de... então ele já se promove com outros sucessos dele. Mas é isso. Mas Você falou da visão mais geral, qual que... Então a premissa do livro é basicamente essa, de pequenas ações que no longo prazo, grandes resultados. Basicamente a ideia geral da premissa é isso. Eu gosto da é, premissa. É diferente. na capa assim, do livro ele já fala assim, tipo, melhore sua renda, sua vida, sua carreira, suas finanças, sua família, tipo assim, direto, sabe? Bem presunçoso. Solução para todos os problemas, tá aqui. Basicamente. No livro em si, de cabo a rabo, ele fala 80% sobre dinheiro, né? Porque ele é um empreendedor, ele é chefe de grandes negócios, trabalhou um monte de tempo na Success Magazine, teve contato com muita gente que tem muito dinheiro, então o foco principal do livro é finanças. Mas ele fala um pouco também sobre desenvolvimento pessoal, sobre saúde, tudo que você pode melhorar na sua vida, ele dá aqueles 2 centavos. Mas Mas não é muito, não. o foco então é nisso de dinheiro, então. O foco principal é melhorar a sua carreira. Produtividade, né? Como você pode ser mais produtivo no dia e ao longo de anos, isso vai fazer uma diferença grande. Mas aí, Só que ele bate muito martelo porque nós como seres humanos, a gente tem dificuldade de ver o longo prazo. Então, quando a gente começa a fazer alguma coisa, se a gente não vê o resultado em pouco tempo ali que a gente está fazendo, as chances são que a gente vai desistir. Então, ele fala bastante disso, sobre paciência, sobre não querer ver os resultados imediatos e todas essas coisas, porque isso é o principal mesmo. Se você fizer um negocinho, se você plantar lá a semente, no outro dia quiser ver o fruto, e você não vai ver, isso pode te frustrar. Então, a paciência também é algo que ele fala bastante no livro. é aquela coisa que, tipo, essa ideia é bem simples, faz todo sentido, não parece, depois que você explicou, parece aquelas ideias, tipo, que você já viu em outros livros, assim, sutilmente explorada a fundo. É o que eu pensaria do livro, assim, olhando de imediato. É basicamente o famoso é fácil de falar, mas é difícil de fazer. Então a gente vai ver em todo lugar, vai até achar que é óbvio, às vezes, de tanto que a gente vê essa ideia, mas quando tem uma pessoa que vai lá e te mostra 200 exemplos da vida pessoal dela e mais 200 exemplos de situações que já aconteceu com alguém, isso começa a ficar mais claro na sua mente, né? Sim, Aí começa a desmistificar. sim, até porque tá muito na moda esse negócio. Tudo é soluções rápidas. Aprende inglês em um mês, aprende alemão em 30 horas. Tipo, tudo é soluções da galera. Parece que todas as promoções, todo o marketing é voltado para isso. E se o marketing é voltado é porque a galera tá comprando, né? Por isso que tem tantas soluções Exatamente. do Exatamente. pessoal, soluções mágicas em pouco tempo. E só da premissa já fugir disso, de ser uma coisa mais longo prazo, já me surpreende, porque no geral, principalmente esses livros que vêm com a ideia de ser solução de tudo, geralmente é uma solução mágica e rápida, fácil de vender. Que é fácil de vender o É, livro. Porque exatamente. eu nunca li, mas tipo, aquele trabalho 4 horas por dia, eu não sei qual que é a ideia por trás, mas é uma coisa que é muito chamativa, tá ligado? Você vê que o nome, a ideia do livro já é chamativa. Eu não sei se o livro é bom ou ruim, mas o ponto é, o pessoal tenta buscar essas coisas chamativas. Essas coisas mais longo prazo não são tão chamativas. E essa ideia do efeito composto não é tão chamativa assim de imediato. Mas é, É, é. quando ele vai desenvolvendo essa ideia, como é que ele desenvolve? Ele, tipo, vai umas histórias e vai explicando o efeito. Tem os livros que fazem isso, colocam uma história de exemplo e depois vai explicando o que ela quer explicar a partir daquela história. Ou ele é mais geral, sim, vai mais conceitual. Primeiro ele vai direto ao ponto, que nem o primeiro ensinamento assim que me marcou do livro é que ele fala assim, se você tivesse que escolher entre 4 milhões e uma moeda de 1 centavo que dobra o seu valor todos os dias durante um mês, qual você escolheria? Tipo, de bate-pronto, de tomar lá da cá. E, segundo ele, a maioria das pessoas pensa nos 4 milhões, porque é o fogo de palha, é o negócio na mão. Eu Porque incluso. Eu incluso. E um mês não dá 4 milhões dobrando 1 centavo, dá? é o que você pensa, Na hora você pensa, mano, 1 centavo.
Eu nem consigo saber quanto isso vai dar daqui a um mês, dobrando todo dia. Mas 4 milhões, eu sei quanto que é 4 milhões. É muito. Então, esse é o primeiro pensamento. Mas a questão é que, ó, eu fiz as contas aqui, ó. 1 centavo dobrando todo mês, depois de 30 dias, dá mais de 10 milhões. Por incrível que pareça. Todo dia? Dobrando todo dia. 1 centavo. Só? No dia seguinte, 2 centavos. No dia seguinte, 4 centavos, 8 centavos. Em um mês? E depois de um mês dá 10 centavos. Sabe por quê? O que ele. Aí é que depois que ele joga no ventilador a verdade, ele começa a dar os exemplos e destrinchar, né? Então ele vai falar que demora para você pegar ritmo, demora para você pegar o momentum, né? Que eles falam. Então, essa moeda de 1 centavo, ela vai continuar valendo menos que esses 4 milhões iniciais durante uma boa parte do percurso. Até o dia 23, 24, eu acho que até 26, até o dia 26, ainda valeria a pena você pegar os 4 milhões. Mas depois começa a dobrar, só que não é de 1 para 2 centavos mais. É de 1 milhão para 2 milhões, para 4 milhões, para 8 milhões. Cada dia que passa, o efeito fica mais forte, porque o que você já acumulou de bagagem já é expressivo, entendeu? Sim. Então, o que ele fala basicamente é: qual o dia melhor para começar qualquer coisa? Hoje. Porque quanto mais tempo você juntar bagagem, melhor para você, para o efeito cumulativo funcionar. Sim. É aquela ideia clássica. Mas esse exemplo dos 1 centavos me pegou total. Não é? Me pegou também. Quando eu li o livro também me pegou. É que no livro ele coloca bastante planilha, bastante gráfico, bastante coisa para você comparar, né? Para você ter o choque de realidade comparativo. Inclusive ele colocou a planilhazinha bonitinha, com todos os valores dia após dia, e eu fui lá acompanhando. Onde que esse jogo vira? E perto de 30 dias o jogo vira e o negócio fica uma loucura. Mas me parece, tipo, não sei, vendo só a premissa é interessante, mas eu não sei quanto você consegue desenvolver isso. Quando eu li O Poder do Hábito, faz tempo que eu li, mas quando eu li eu senti isso. Eu senti, tipo, a ideia de falar do hábito é legal, mas chegava uma hora que parecia que ele ficava contando só mais histórias e mais histórias e mais histórias sobre o mesmo assunto, tá ligado? Meio que ele explicou o cerne da coisa, só que meio que para encher o livro, não sei, para deixar mais claro às vezes. Para mim, no final, principalmente, começou a ficar cansativo. Mas eu sentia isso, de que como a premissa é boa, só que é limitado o conteúdo que você pode falar sobre aquilo, querendo ou não. Então é complicado. Eu acho que... Não, pode falar. Mas isso acontece nesse livro? Essa é a minha dúvida. Tipo, se acontece isso, porque a premissa é boa, eu gosto da premissa. Mas não sei quantas páginas tipo, um livro físico tem, a gente viu que você falou do Kindle aí, mas não sei se parece que é perigoso você cair nisso de ficar falando várias vezes sobre a mesma coisa de jeitos diferentes, tá ligado? Eu acho que o que é o maior trunfo assim no livro é que ele te pega várias vezes falando algo que você já passou. Então, toda vez que você já passou por algo e que ele fala no livro, você fala: caramba, isso daí já aconteceu comigo. Vou prestar atenção no que ele tem para dizer a seguir, sabe? E aí ele te pega por mais 20, 30 páginas, só porque ele falou algo exatamente igual já aconteceu na sua vida. Que nem ele fala a preocupação que ele tem com o fogo de palha, né? O perigo do fogo de palha. Que é você ter uma ideia ou você falar: não, agora eu vou mudar tal hábito na minha vida, por exemplo, vou começar a malhar. Eu quero ter um shape legal, quero ter uma saúde legal, quero viver por um monte de tempo. E aí a pessoa começa malhando 2 vezes por dia, 2h30 na academia todo dia, e sai da academia e corre, e muda toda a dieta dela. Só que ele tem medo disso porque isso daí não dura 2 semanas, né? E todo mundo já passou por isso. Todo mundo já passou por isso. Isso daí não dura 2 semanas, porque você começa a sentir muita falta de muita coisa que você vivia antes. Essas 2h30 que você passa na academia, você começa a sentir falta desse tempo para fazer suas outras atividades, porque como você fez, de repente mudou de um dia para o outro, não deu tempo de você adequar o seu tempo de estudo, onde que eu vou realocar aqui meu tempo com a família, onde que eu vou arranjar tempo para fazer tal coisa. Então, você desiste daquilo que está há menos tempo na sua vida, que é justamente aquele hábito que você resolveu
meter massa. Então, ele fala que é basicamente assim, se você vai começar algo, comece pequeno, mas comece hoje. Então, se eu quero ter um corpo bonito daqui a um tempo, não pense que esse tempo é 2 meses, 3 meses. Pense que esse tempo é 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos. Por quê? 2 anos atrás, você queria ter um corpo bonito também. E se você tivesse feito devagarinho, um pouquinho mais sempre, hoje você teria. Então, o tempo vai passar de qualquer jeito. É uma coisa que ninguém pode mudar. Então, se você quer ter esse foco, comece ali, meia hora por dia, 40 minutos por dia. Em vez de você tirar as coisas da sua dieta, você coloca algo saudável na sua dieta. Em vez de ser 6 dias por semana, 4 dias, 5 dias na semana que estiver mais tranquilo, na semana que estiver mais pesado, 3 dias. E parece pouco, mas depois de um tempo, depois de 18 meses, 19 meses ali, todo dia consistentemente, os resultados vão começar a aparecer e você não vai ter caído no bait do fogo de palha, né? De gastar toda essa energia de uma vez e acabar desistindo. Então, essas pequenas coisinhas, ele vai citando vários exemplos que você com certeza já passou, e aí você vai ficando mais interessado pelo livro. Mas dada essa premissa aí somente disso dele falar, dele ir para várias áreas diferentes, igual você falou, de falar, ele focar nas partes de financeira, mas também falar de saúde e tal, ele dá algum indicativo, eu acho que faria sentido num livro como esse. Algum indicativo de como você começar, mas não no sentido tipo, começa devagarzinho, no sentido, porque academia, essas coisas parece é bem intuitivo de como começar, querendo ou não. Você quer emagrecer, você tem que começar a comer menos, você quer se exercitar e tal. A galera tem uma noção popular, assim, uma noção que vem na cabeça de como começar. Mas ele dá uma ideia, tipo, de você vai começar a aprender uma coisa nova, ele dá uma ideia de como você começa a pesquisar isso, como é esse começo, porque eu acho que isso atrapalha muito a galera. Porque, pra mim, essa ideia do efeito composto tem muito a ver com começar, mesmo que começar pequeno. E começar quando você não sabe direito para onde vai, me parece meio preocupante, sabe? Você fica meio perdido, você às vezes paralisa por isso, não é nem sobre a quantidade, é mais por não saber para onde ir. Ele fala alguma coisa sobre isso, sobre para onde começar, alguma coisa desse estilo assim? Então, ele dá umas dicas gerais. Por exemplo, ele fala assim: uma das primeiras coisas que ele fala no livro é documente os seus hábitos. Documente tudo que você faz no dia. Quanto tempo você passa fazendo, o que você está fazendo, quando começa, quando acaba. Porque, às vezes, você fala, putz, eu não posso começar a fazer isso agora porque eu não tenho tempo. Meu dia é muito curto, eu tenho que fazer muita coisa no dia. Só que quando você começa a colocar tudo isso no papel, ou não necessariamente no papel, né? Porque hoje tem um monte de aplicativo aí para ajudar a fazer isso, você começa a ver aonde você está perdendo mais tempo que você nem se deu conta, sabe? Putz, eu passo 45 minutos aqui no transporte público, eu podia estar fazendo alguma coisa com esse tempo. Ou então, caramba, eu estou gastando 2 horas assistindo TV por dia e eu nem percebia, né? Eu achava que só sentava aqui na sala quando chegava do trabalho, ficava uns 15 minutinhos e ia fazer minhas coisas. Mas aí quando você começa a colocar o tempo que você começa, o tempo que você acaba de fazer tudo no seu dia, documenta isso durante uma semana, 2 semanas, você consegue ver, você consegue ver o que você pode mudar para melhor, para abrir aquele espaço no seu dia para você começar a colocar aquele novo hábito saudável na sua vida. Porque isso vai ajudar você também a não desistir, porque você vai perceber que você tem mais tempo do que você achava no seu dia. Então, com esse tempo que você meio que liberou, esse tempo livre, você pode começar a colocar aquele projeto em andamento. Sim, sim. Então, essa é uma das dicas que ele dá, documentar tudo. E faz sentido para isso de arrumar tempo, principalmente, porque é uma desculpa clássica que você consegue arrumar uma solução rápida, né? Você fala para as pessoas documentarem, ela fala que não tem tempo, depois de um tempo documentando, ela começa a perceber que ela tem, na maioria das vezes. E dentro do livro, ele vai para algum caminho que alguns livros assim vão, tipo de experimento científico, ou ele tenta ir mais pelo caminho da lógica, de te mostrar com uns argumentos mais lógicos por que aquilo faz sentido, ou ele vai pelos dois, dá exemplo dos dois, como é que rola isso aí? Não, não tem muita coisa científica, não. É mais a lógica, o senso comum e as experiências que ele já passou. Então, e tem bastante motivacional também no livro. Então, todo mundo já ouviu aquele papo de que você não precisa nascer talentoso, é só trabalhar duro. E ele fala bastante nisso no livro também. Que, tipo, não é porque você não nasceu um gênio que você não pode ser muito bom naquilo. Só que, já que você não nasceu com aquilo inato, você tem que compensar com outras coisas. Certo, certo, sim, faz sentido.
Faz sentido porque vai de acordo, tipo, mesmo quando não tem essa ideia de argumento científico, quando você usa uma lógica e você vai conduzindo o seu pensamento de uma maneira que as pessoas conseguem entender por que que você assume tal coisa, tá ligado? Você fala, eu falo que as pessoas geralmente se comportam desse jeito. Sendo assim, você tem que agir de tal jeito. Quando você consegue uma base boa para explicar o porquê que você está tomando determinadas decisões, na explicação mesmo, nem que sempre precisa de um argumento científico, até porque não vai ter pesquisa científica de tudo, nessas coisas pontuais assim. Talvez até tenha, mas ele não queira ir por esse lado. Mas faz sentido, tipo, logicamente. Só pensar nos juros compostos já vai fazer sentido a ideia já. Exatamente. Inclusive, ele fala também que, tipo, também tem um perigo em você começar agora, começar pequeno, começar do jeito que tá. Porque tudo que é fácil de fazer é fácil de não fazer também. Por exemplo, mas eu não tenho muito dinheiro para guardar ou para investir por mês, só tenho, sei lá, R$ 50, R$ 100. Aí você começa a investir mesmo assim, né? Você arranja motivação, começa a investir, você tá lá, investindo R$ 100 todo mês, ou guardando, que seja guardando embaixo do colchão. O simples. Guardando para 5, 6 meses, você tem R$ 600, aí, putz, você tá de férias, você queria fazer uma viagem. Aí você começa a dar desculpa para você mesmo. Mas já tô há 6 meses guardando, só tem R$ 600, isso nem vai para frente, sabe? Isso. Vou usar esse dinheiro agora porque é melhor do que fazer uma dívida para comprar uma passagem, não sei o quê. E você acaba se convencendo de que aquilo não tá valendo tanto a pena. Por quê? Porque é fácil de fazer. Então é fácil de não fazer também. E aí você volta a estacar zero, o que é bem perigoso também. E ele dá uma ideia de progressão nesse efeito, tipo, porque a ideia é começar agora, então começar pequeno. Começar pequeno. Mas ele vai falando quanto você vai crescendo, depois de quanto tempo você cresce, como é que você avança nisso, ele dá alguma dica nessa direção aí? Não, ele basicamente fala que quando você deixa uma coisa na sua vida bem arrumadinha, você tende a se incomodar com as outras coisas que não estão arrumadas. Entendeu? Mais ou menos o que eu estou falando. Por exemplo, você tem o seu financeiro, o seu orçamento ali mensal, afiadinho. Isso daqui eu tenho que guardar, isso daqui eu tenho que investir, isso daqui eu não posso gastar mais que tanto em tal coisa, não posso gastar mais que tanto em tal coisa. Quando você deixou tudo na ponta do lápis ali, bonitinho, consistente, de pouco em pouco, mas sempre, você começa a perceber outras áreas na sua vida que não estão daquele jeito e isso começa a te incomodar automaticamente. Você começa a perceber que você não está comendo tão saudável quanto você poderia, e aí você pega tudo que você aprendeu em arrumando as suas finanças, você tenta aplicar isso na sua saúde. Então você começa ali devagarzinho também. Isso daqui eu não preciso comer, isso daqui eu não me faz tanta falta. Às vezes a pessoa passa, tipo assim, não consegue assistir filmes sem comer, sei lá, salgadinho, Doritos. E aí você tenta achar opções mais saudáveis, por exemplo, sei lá, um crocante de alguma maçã desidratada, alguma bananinha. Ou então, às vezes, que nem ele conta que conhecia uma pessoa que não conseguia não comer pipoca assistindo filme. De jeito nenhum. Só que, tipo assim, não era a pipoca que a pessoa gostava. E faz sentido, porque pipoca não tem muito gosto de alguma coisa, né? É mais a sensação de estar comendo alguma coisa ali enquanto assiste. O crocante, a sensação de estar sentindo alguma coisa, de estar mastigando. Então, eles começaram a achar o que de saudável essa pessoa podia comer, que ela ia sentir uma sensação tão prazerosa quanto ou perto o suficiente. E aí descobriu que aquela pessoa em específico gostava de comer cenouras cruas. E ela passou a comer cenouras quando assistia filmes. E para ela funcionou, porque ela percebeu que não era pipoca que era realmente o que ela gostava. Era só o crocante, era só a sensação de estar sempre mastigando alguma coisa. Então, tipo, Então, ele dá essa ideia de como é que funciona, ele basicamente chega e fala, olha, o efeito é esse, funciona de tal jeito. E aí, pelo que eu entendi, pelo que você falou, ele chega uma hora que ele vai falar, ó, tome esses cuidados, essas coisas podem dar ruim quando você está tentando aplicar essa ideia do efeito composto. E com essas informações de como é que funciona, do que não pode, a ideia é que você ache seu caminho, ache o jeito que funciona para você, basicamente. Porque basicamente isso. porque, tipo, E aí, é diferente dele chegar e falar pra você, olha, no exemplo de exercício, comece com 10 minutos, depois de um intervalo X,
vá para 20 minutos, depois do intervalo Y, vá para 1 hora, você entende? Tipo, ele não vai pelo caminho de te dar especificamente o que fazer. E até combina com o que você falou do começo dele dar os exemplos genéricos, porque isso também ele deixa mais aberto para as pessoas. Ele deixa aberto para você, sabendo como é que funciona, sabendo o que não funciona, você ir descobrindo o seu caminho ali no meio. Tipo, você vai descobrindo o seu caminho e você percebeu que você, putz, eu tô deixando de fazer porque é fácil. Ele falou pra tomar cuidado com isso. Você se atenta a isso. E se atenta às outras coisas que ele deve falar aí, eu imagino. Mas por enquanto a minha lógica tá indo por aí. Eu tô no caminho? É, bem por aí. Ele faz um paralelo também com. Na real, acho que o que mais ajuda nesses exemplos genéricos é que você vai acabar buscando alguma coisa na sua vida que você poderia estar aplicando, sabe? Sim, sim, sim. Por exemplo, eu sou músico, certo? Eu Uhum. toco viola, toco violino, tal. Só Yeah. que tem um método específico de viola que eu tenho que ele começa muito lento. Ele começa muito lento, tipo, até, sei lá, 30% dele, 40%, as lições são muito fáceis. O que automaticamente a pessoa que quer resultados rápidos, vulgo eu uns 4 anos atrás, vai fazer? Vai Yeah. pular, Ele tipo, as faz tudo. lições médias difíceis. Sim. Você assume que você Só, não tem só nada para que aprender ali. você assume que você não tem nada para aprender ali, exatamente. Só que ao mesmo tempo esse método ele é um dos melhores métodos, assim, na internet se você for procurar review, se for procurar nota, ele é um dos melhores métodos que tem. Como assim? Ele começa lento, ele vai lento até a metade, ele é um dos melhores. Peraí. Só que a magia dele é que do começo até a metade do método ele vai dando lições simples, porém ele varre todas as competências que você tem que ter como um violista. Tudo, tudo. É, mão esquerda, mão direita, posições de arco, velocidade, apogiatura e não sei o que. Só que da forma mais simples possível. E daí quando vem as lições médias, difíceis e as lições que são assim, top, que são as mais difíceis mesmo, que você precisa até tocar em dupla, às vezes em quarteto, você já varreu tudo aquilo. Então você começa, às vezes nas lições ele não junta todos aqueles conhecimentos numa lição só. Só que por você ter aprendido, você começa a desenvolver um jeito seu de tocar, um jeito autêntico. E é isso que faz você se destacar, você ser o mais autêntico possível. Me Que lembra. nem Pode falar, pode falar. ainda na música, tipo, você pode ter duas pessoas que têm mais ou menos o mesmo nível, assim, em algum instrumento, e ainda assim elas tocando soa muito diferente, porque cada uma desenvolveu o seu timbre, mesmo elas não tocando, aplicando todas as técnicas que existem, mas elas aprenderam tantas que elas desenvolveram o próprio jeito de tocar. Faz sentido. Isso me lembra quando eu comecei no cursinho. Eu fiquei lá no cursinho 2 anos, comecei como monitor, cheguei até a dar aula. E no começo do cursinho, eu assistia. Funcionava assim, tinha 4 turmas, então eu assistia a mesma aula 4 vezes. E no começo era o mesmo professor dando a mesma aula 4 vezes. Só que depois, como a gente era. Eu era da álgebra, tinha 4 pessoas na álgebra. Depois de um tempo a gente começou a inverter. Tipo, um dava uma aula, aí o outro dava a mesma aula sobre o mesmo tema, e depois o outro dava a mesma aula para outra turma sobre o mesmo tema. Então eu via a mesma aula 3 vezes com professores diferentes. E aí eu comecei a entender por que é importante você ver a mesma aula e cair na mesma coisa, de estudar coisas que você já sabe ou que são fáceis de novo. Porque às vezes você pega uma coisa que parece simples, só que ela tem umas nuancezinhas que você, na primeira vez que você aprendeu, mesmo você achando que você já sabe, você não conseguiu pegar. Porque o professor que você teve te explicou de um jeito X. E de repente você vendo outro professor explicando a mesma coisa, ele explica aquela nuancezinha de um jeito Y e você consegue pegar aquela nuance. E é a mesma ideia disso de começar devagar, de passar pelo processo inteiro. Porque apesar de você achar que você já sabe, de repente num começo assim, revendo uma coisa que você teoricamente já é bom, você consegue, porque a pessoa que está te explicando é diferente da pessoa que explicou pela primeira vez, você consegue pegar uma nuancezinha diferente, você consegue pegar uma coisinha que você não estava claro para você. Comigo aconteceu com Bhaskara, com Soma e Produto, eu sabia como é que funcionava, sabia como é que eram as formas, só que tinha uma coisinha que eu não conseguia entender. Eu não conseguia entender o conceito muito bem. Eu sabia que aquelas formas se jogavam e funcionava,
só que eu não sabia por que aqueles conceitos funcionavam. Porque eu sabia que eu aprendi no cursinho só no produto. Só que quando eu aprendi no cursinho, eu aprendi. Você joga esse A, B aqui, joga isso aqui, e no final sai o resultado. E depois, quando eu vi essa aula várias vezes, tinha um professor específico que ele explicava como e por que aquilo funcionava. E aí, daquela aula, mesmo já sabendo o conteúdo, eu consegui pegar uma coisa que é mais fundamental. Então, acho que cai nisso também, de passar pela base, passar pelo processo todo. Aí ele dá vários exemplos mais ou menos nessa linha, só que mais focados naquilo da dificuldade de começar. Mas são só exemplos motivacionais mesmo. Ele fala que a quantidade de combustível que um foguete gasta nos primeiros 10% do trajeto dele é muito maior do que nos outros 90%, por causa da dificuldade de sair da inércia, a dificuldade de sair do zero. Então ele tenta dar várias diquinhas ali que não tem a ver exatamente com o seu objetivo, mas são para te ajudar a sair do zero de uma forma saudável. Eu gosto de exemplos que eles pegam alguma coisa de uma matéria específica, matemática, física, e traz para algo mais real, assim. Tipo, nem sempre fica 100% fidedigno, mas nesse caso aí eu acho que é válido a ideia de você sair da inércia dar mais trabalho do que você se manter. Apesar de continuar dando trabalho. Mas aí, Binão, eu ia falar com você, pra gente já ir caminhando pra outra parte, pra você me falar tipo, a coisa que você mais curtiu do livro. Se fosse falar a coisa que você mais curtiu, o que foi? Eu acho que é mais esses exemplos. A coisa pontual que eu mais curti, ou a ideia que eu mais curti? A coisa pontual que você mais curtiu e depois a gente vê a ideia. Foi o exemplo da moeda de 1 centavo. Porque eu li muito despretensioso, sabe? Me pegou mesmo. Parece que alguém puxou meu tapete quando eu fui ver a planilhazinha. Então, acho que o pontual foi o que eu mais gostei. De ideia geral, assim, o que foi? De ideia geral, são esses vários exemplozinhos que ele dá, que não tem a ver com a vida dele, porque eu sinto que, tipo assim, ele é um cara de muito sucesso, e obviamente ele só falou das coisas que deram certo na vida dele. Então, às vezes você fica com aquele pé atrás de se medir pela régua dos outros, sabe? Você fica, putz, eu já tentei isso, não deu tão certo assim. Então, os exemplos pessoais da vida dele, eu não. É tipo assim, eu peguei o que podia ser valioso para mim e só li o resto. Mas esses ahás, essas coisas inesperadas, assim, esses exemplozinhos, assim, sabe, divertidos, foi o que mais me pegou no livro. E a coisa que você menos curtiu? Assim, listando. Pode ser só a ideia, que coisa pontual é difícil. Geralmente é uma ideia, uma passagem, alguma coisa do livro em geral, assim. Se fosse pensar, o que foi? Coisa que eu menos curti. Eu acho que eu já falei um pouco, né? Que foi exatamente isso das muitas experiências pessoais que ele dá. E aí fica difícil se medir pela régua dele, porque ele é um absurdo de bem-sucedido. Então você acha que, no seu caso, então você acha que os exemplos mais genéricos vêm a calhar? Vem a calhar. Até porque você consegue alocar aquilo no que você precisa da sua vida, sabe? Eu já confesso que eu sou meio problemático, coisas muito genéricas assim, que eu acho que fica muito fácil ficar apelativo. Mas a sua lógica faz sentido, essa lógica de que uma pessoa pontual é difícil ela ter uma experiência abrangente o suficiente para várias pessoas serem contempladas por ela. Então, quando ele fala pessoalmente, ele vai atingir um grupo específico de pessoas que passaram por aquilo. Quando você fala mais geral, você consegue que as pessoas, igual você falou, você vai pensando situações da sua vida que se encaixam naquilo. Mas eu fico meio pé atrás com coisas mais genéricas, eu devo confessar. Tá. Eu entendo o seu ponto, mas eu gosto. Eu particularmente gosto de ficar refletindo. Cara, onde que eu posso aplicar isso, cara? É muito bom para eu jogar fora, para eu só passar por essa página e ir embora. Obrigado. Mas aí, vamos de nota? Vamos de nota. Vamos de nota. Pegar aqui os meus cartões. Então, enquanto o Binão pega os cartões, vamos entender a lógica. A gente definiu 3 quesitos basicamente, certo? Nota da premissa, de 0 a 10. Nota do desenvolvimento, em como é que o autor desenvolve essa premissa, como é que é escrita, esses exemplos e tal, como é que ele desenvolve isso, de 0 a 10. E nota para o conteúdo, de 0 a 10. Tem que ter justificativa, Binão. Não vai dar para dar só o número. Não, claro. Vai aí. Vamos lá, vamos para a premissa. Minha premissa, nota 8,
Por quê? Porque ela é um pouco apelativa, que nem eu te falei. É vários socões na cara. Pá, melhore sua renda, melhore sua vida, sua família. Pá, pá. Mas eu dei essa nota avaliando, comparando premissa com conteúdo. Então, minha nota é 8. Certo, certo. Você acha que a premissa, o que ele promete tá lá, no fim das contas. Tá lá, no fim das contas tá lá. Mas não tá na proporção que ele faz parecer, porque senão seria 10. Tá na Senão proporção... seria 10. É porque, não, às vezes até tá, mas como eu te falei, os exemplos que ele deu genéricos que eu apliquei para minha vida, eu não vejo imediatamente aonde eu consigo chegar onde ele prometeu, entendeu? Sim, sim. Assim, de bate pronto. Então minha nota é 8, mas 8 é uma nota alta. Então, notão, notão. 6 já tá alto, 8. Meu Deus. Beleza. Premissa 8. 8. Fechou. Peraí, Desenvolvimento. peraí. Vou fazer uma coisa. Para. Tela cheia aqui de novo. Deixa eu funcionar, deixa eu sumir os bagulhetes. Tá, deixa eu ver se foi. Aí, foi. Vou continuar. Desenvolvimento, então, Vinão. Desenvolvimento. Você quer saber a nota primeiro ou a justificativa? Justificativo, vou tentar chutar a nota. Justificativa, beleza. Tá. Eu li o livro em inglês e a gente estava avaliando também um pouco da escrita, né? A princípio. Quando eu escrevi essa justificativa, eu estava avaliando um pouco da escrita também. Só que eu li o livro em inglês, né? Então, por questões de vocabulário, eu não sei dizer que nota eu daria se eu lesse em português. Mas em inglês eu não apanhei muito, não. Tava bem tranquilo. Então eu imagino que em português também deve ser. Ela tem um vocabulário acessível, então. É um vocabulário acessível, vamos dizer que sim. Mas isso daí envolve zilhões de questões, né? Mas para mim, sim. Mas a fluidez do livro é boa. Ele vai direto no ponto, assim, pau. E depois dá um monte de exemplo. O tamanho do livro é bom. Eu consegui ler entre domingo e hoje, que é quinta. Eu li o livro inteiro. E eu sou um leitor lerdo. Eu não sou um leitor absurdo, ávido. Eu leio até que pouco. Quantas horas por dia, mais ou menos? Em média, uma hora. Peraí. Pra eu não falar bobagem, deixa eu olhar aqui meus relatórios. Tem o tempo total de quanto você demorou para ler? Eu não somei não, Leozão, mas tipo assim, o primeiro e o segundo dia foram os que eu mais li. Porque no primeiro dia eu estava em viagem, eu li durante umas 2h30. No segundo dia eu li durante 1h30, então foi umas 4 horas. E de terça para cá eu li uns 40 minutos por dia. Não. Então, tipo, é um livro que não é longo, mas também não é aquele livro que você senta uma vez e vai ler. Você vai precisar de algumas sessões. Vamos dizer que foi umas 8 horas de leitura, no total 7 horas de leitura. Mas eu sou lerdo. E o livro estava em inglês, que não pode dificultar um pouquinho na fluidez também. Mas ainda assim eu achei legal. Então, meu chute aqui deu uns 8 nisso também. Só até aqui. Você vai falar mais alguma coisa? Meu chute vou falar mais alguma coisa. Tipo assim, quando eu separava o meu tempo para leitura, sentava aqui na minha mesinha, vamos ler o livro. Era um momento de compromisso, mas o livro é bom o suficiente para transformar esse momento de compromisso num momento de lazer bem aproveitado, eu diria. Eu gostei, foi uma experiência boa. Legal. Foi legal. Não. E eu acho que é isso. Não é cansativo, não é bem tranquilo. Eu acho que sua nota foi 9, então, no desenvolvimento. Exatamente. 9. Fui lido como um livro. Nota 9. Vai pra próxima aí. Conteúdo, eu gosto de exemplos. Eu sou um cara visual. Então, tem uma porrada de exemplos que auxiliam na compreensão das ideias que ele quer passar. Ele deixa claro também quando são exemplos reais e quando são, tipo assim, meio que pessoas fictícias, sabe? Que ele criou ali para exemplificar. Então, você não fica perdido. E tem muito gráfico, ajuda na comparação. Ele fala muitas coisas assim que você tem que comparar, só que aí ele vai lá e põe um gráfico. Então, ajuda 100%.
Nossa, tem umas coisas legais também. Tipo assim, ele fala, "Não, eu uso essa planilha aqui para me ajudar a controlar tal e tal coisa na minha vida. Você pode achar ela no anexo tal do livro. E aí, no fim do livro, tem muita coisa, muito conteúdo prático que ele deixa para você se organizar, sabe? Sim, Então, sim. tudo que, segundo ele, tudo que ele diz que ele usa para ajudar ele deixa para você usar também. Planilhas formatadinhas, tabelas, tudo bonitinho. Isso eu gostei. Gostei. Porque dá para você ir colocando em prática aquilo que ele vai falando, sabe? Sim, 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 sim. Então, essa Então, nota, deixa eu chutar aqui de novo. Já que eu vou tender ao 9 de novo. Foi nota quanto? 9. Nota 9. Acertou, acertou. Eu recomendaria esse livro para você, porque é um livro pequeno, então acho que não vai tomar muito seu tempo. E também eu li em 5 dias, né? Você pode ler um pouco mais, não tem problema. Mas tem muita coisa prática, dá para você meter a mão na massa mesmo enquanto você vai lendo. Isso é legal. Ó, eu vou falar agora se eu leria ou não. E minha opinião mudou no finalzinho, depois do que você falou das planilhas. Porque, tipo, Tá, inicialmente, até a gente tava conversando, eu falei, mano, o livro, tipo, a premissa não parece muito boa. Eu curti a premissa. Só que eu não consegui comprar, tipo, você ficou 8 horas lendo. Eu acho uma leitura grande, assim. Por mais que você fale que você é lento, eu acho que é um tempinho bom. Eu falei, mano, a premissa é boa, mas 8 horas, meu sentimento, assim, sem ler, esse cara ficou, alguma coisa ele arrastou. Ou tem muita história, ou tem alguma coisa que tem muito aí, não é possível, 8 horas. Só que aí você, no finalzinho, então minha decisão final seria, eu falei, minha decisão final seria, eu pegaria o livro, eu queria ter o livro, pra, tipo, aquele livro que você lê o capítulo, lê o começo, entende a premissa e vai consultando, tá ligado? Não de você sentar e ler, certo. você vai usando o livro como consulta. Mas depois disso que Uhum. você falou, do, de ter muita coisa dele falar que ele disponibiliza tudo que ele fala, tudo que ele usa em exemplo, em anexos, isso chamou a atenção. Falei, isso é interessante. Porque aí justifica mais esse tempo para mim. Porque aí, beleza, ele está explicando diversas faces de como é que ele usa aquilo de vários lugares e talvez faça mais sentido esse tempo, ainda mais com os anexos e tudo. Porque eu fiquei com medo de ser algo, de ficar preso nesses exemplos mais gerais, não ter nada muito específico, igual planilhas que ele usa, algo que ele aplicou mesmo. Mas depois que você falou, eu saí do guia pro estou com vontade de ler. Eu saí de um pro outro nesse finalzinho aí, foi Ah, o plot, foi o eu plot. acho que isso é bom, né? Eu acho que é bom. Bom. Tá, Mas, beleza. assim, tem muita coisa que eu li que eu não coloquei nessas anotações aqui, e tem muita coisa que eu coloquei nas anotações e não falei. Então, tem muito mais conteúdo aí no livro. Só que eu também não vou falar o livro inteiro aqui, né? Não. Não é um vídeo para Ah, virar um audiobook. e se alguém quiser ver essas anotações, Binão, o que que acontece? Vai, vão estar todas bonitinhas disponibilizadas na parte do blog do nosso site, certo? Eu vou dar uma comentada também mais funda do que eu achei lá no Goodreads. Pode pesquisar lá, goodreads.com, né? /Gabriel Bino. Eu vou deixar, tá, a gente deixa os links também aqui na É, descrição vai de estar tudo. tudo por aí. E posteriormente vamos fazer um vídeo resumo desse livro também, né? É um vídeo resumo, tudo bonitinho, mais bem editado, Um que vídeo vai para o bem mais nosso sucinto, canal no né? YouTube. Que também tá, ou você tá assistindo por ele, ou tá na descrição se você estiver assistindo em algum outro lugar. Mas aí, tem uma coisinha extra que eu não te falei, que eu pensei em fazer de última hora e vamos ver o que que sai. Eu peguei Beleza. no Goodreads duas reviews. Oi? Eu entrei lá no Goodreads, eu Ah, peguei tá. duas reviews. Eu peguei a, Legal, a melhor review, tipo, em legal. questão de nota, que deu 5 estrelas, e tá mais bem qualificada, que tem os joinhas lá. E Ah, peguei legal. Boa ideia, Léo. a pior review e a mais bem classificada também. Aí eu vou Joia. falar com você e vamos ver se você concorda ou não com o que a galera tem pra falar. Eu pensei em Tá falar bom. antes, mas aí ia influenciar você, eu não queria. Tá. Você acha melhor começar pela ruim ou pela boa? Pela boa, né, Nelson? Pelo amor de Deus. Positividade. É um cara que chama. Mano, é um nome muito diferente. Acho que é Prazenjet Kumar. Prazenjet Ixi. Kumar. Não sei nem de É, onde é. cara. Ele fez a review em 2014. Tipo, a review é Tá. bem longa. Tem no Goodreads também, lá é tipo a primeira review. Tem no Goodreads, ela é bem longa, eu te dei uma resumidinha, mais ou menos no que ele fala. Ele fala Tá. que ele curtiu muito o livro, porque ele vai contra o senso comum do que é vendido pela mídia, com soluções rápidas e milagrosas.
E ele Tá. propõe algo mais simples, mais sustentável, mais sutil. E ele dá até esse exemplo que você fala da academia, ele fala, ao invés de começar a ir na academia 1 hora malhando loucamente por uma semana e depois parar, começar devagarzinho e pegando isso aos poucos. Uhum. E ele fala que o livro também tem bons exemplos sobre esse efeito. Você concorda com isso? Você acha que faz sentido isso de contra? Se bem que faz sentido porque a gente conversou aqui, foi meio de encontro o que você falou e o que ele falou, né? Ah, é, não, faz total sentido. Uhum. Eu concordo, concordo. Tem bastante exemplo de tudo. Acho que é que eu lembro, assim, de cabeça, alguns pontuais que foram mais marcantes. Mas isso é bom, Mas tem. porque é difícil lembrar todos, mas o problema é quando tem muito exemplo, é tudo muito caricato ou muito esquecível, sabe? Aquela coisa que você É, leu e nunca mais vai uhum. lembrar de nenhum. Tem um que eu queria falar agora, Hum, que é no capítulo que ele fala sobre você dar um passo a mais do que as pessoas esperam de você. Tipo assim, sabe aquela imagenzinha clássica da internet que tem dois caras sei. direção ao diamante. Aí um cara para muito pertinho, aí vem o outro feroz atrás. Sei. Então, aquele cara parou muito pertinho, ele chegou no limite dele, certo? Ele cansou, ele desistiu, ele se convenceu que não valia mais a pena ir para frente. O cara de baixo, ele encontrou o limite e comeu o limite, colocou no bolso e deu só mais aquele passinho a mais, além do limite dele, além do que esperavam dele. E ele foi recompensado grandemente, né? Então, ele fala que em 2015, eu esqueci o nome do cara logo agora, enfim, mas ele comprou a Success Magazine, que Beleza. é uma revista. Ele É comprou, me... o autor comprou a sucessão. Não, 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 Bom, não, não, não. O autor não. A pessoa que eu esqueci o nome. ah, beleza, beleza, beleza. Suave. Só que, cara, é mídia impressa, sabe? 2015, 2014, negócio assim. É mídia impressa. Olha o risco que o cara já teve, sabe? Então ele investiu pesado no negócio da vida, basicamente, para comprar um, um veículo de mídia impressa que tinha. Então, tem vários ramos, mas todos são ligados a uma revista. Só aí já foi louco demais, né? Só que aí, além disso, o cara ainda fundou uma associação sem fins lucrativos para ajudar crianças, com o nome da Success. Então, tipo assim, o cara chutou o pau da barraca. Ele já estava no vermelho, ele foi pro fundo do poço, mas aí depois teve aquele efeito rebound, aquele efeito de achar os diamantes. Uhum. Porque o tanto de atenção que ele ganhou, o tanto de repercussão, fez o negócio decolar. E outro exemplo que ele dá é da Oprah, quando ela ia começar mais uma temporada do programa dela, em setembro de 2004. Não esqueça, esse exemplo é muito bom. E aí, o que ela fez, né? A Oprah é conhecida por ser muito generosa e tal, por doar bastante. Culpado. E aí, o que ela fez? Ela chamou 11 pessoas no palco, na estreia do programa dela, acho que é a temporada número 18, 19, negócio assim. E deu 11 carros para as pessoas. Entregou uma chave de carro para cada um. Eu esqueci qual que é o modelo agora, mas era um carro do ano. Um carro do ano seguinte ainda. Era um carro de 2005. Era 2004. Olha que doido. E aí ela entregou uma caixinha para todo mundo da plateia. Uma caixinha. E ela falou, dentro de uma dessas caixinhas tem mais um carro para completar 12 pessoas que vão sair daqui com um carro hoje. E aí todo mundo da plateia ficou como? Mano, pode ter um carro dentro Ah, dessa caixinha que não. eu tô segurando. Quando as pessoas abriram a caixinha, dentro de todas tinha a chave de um carro. Todo mundo ganhou um carro. Everybody gets a car. Imagina, não. Então, tipo assim, ela deu 11 carros, disse que ia dar mais um na plateia, ela já chegou muito além do esperado. Ela foi lá e comeu o limite com farofa. Então, ele dá esses exemplos assim, de você ir um pouco mais. Quando parecer loucura, é aí que você vai mesmo. Porque aí vai ter o efeito de você dar aquela cavada a mais e achar os diamantes. Loucura. E a princípio parece que foge da ideia inicial do efeito composto, mas acho que está ligado naquilo de você continuar quando você sentir que não está tendo resultado porque você está fazendo pouco. Pra você entender É, que, exatamente. que na próxima virada pode dobrar seu centavo
e depois de mais algumas viradas, você tá algumas viradas dos 10 milhões lá que a gente falou no começo. Exatamente. Exatamente. Muito doido, né? Sagaz, sagaz, sagaz. E agora, não, vem a crítica ruim. Hum. A moça que chama. Cadê o nome dela? Mallory. Mallory. Não sei, deve ser Mallory. De 2018. E eu fui bem mais sutil nas palavras do que ela. Tipo, ela não chega a falar nenhum palavrão, mas você vê que ela tava 104% putaça com o cara. Beleza. 104%. Ela fala assim, ela fala que ela gostou muito da ideia do efeito composto, de pequenas decisões e hábitos que acumulados produzem resultados e podem mudar a vida de alguém. Mas ela critica, tipo, muito forte o autor. Ela, dentro das críticas que ela faz, ela fala que a definição de sucesso do autor está muito ligada à parte financeira, e ele acaba não focando em outras áreas. Ela fala do sucesso familiar, do sucesso no trabalho, sucesso artístico, e no fato de que o sucesso pode ser coisa diferente para pessoas diferentes. Ela também, tipo, ela começa já falando que ele é insuportável, que ele é muito egoísta. Ele é mesmo, ele é mesmo. Ele começa falando que ele é muito. Ok. Ele fala que ele tem. Ela fala, ele tem a audácia de recomendar que você faça amizade com pessoas baseado na conta bancária delas. E ela Cara, descarrega. tem um negócio, tem um negócio que é assim, que nem eu disse pra você. Tem muita coisa que eu peguei pra mim, eu internalizei, mas tem muita coisa que eu só li e passei direto. Porque não é algo que eu pretendo trazer pra minha vida. Muito obrigado. E essa é uma delas, sabe? Tipo assim, tem uma parte do livro que ele fala assim. Peraí, cortou tudo, não. Peraí. Foi na internet? Alô? Alô. Alô? Peraí, tá voltando. Voltou? Voltou? Peraí, tá voltando. Voltou. Peraí, deixa eu voltar. Minha imagem tá toda chiada. Desliga e liga a sua câmera aí, rapidão. Beleza. Adeus. Agora liga aí, vamos ver o que dá. Oi. Deixa eu voltar pra lá. Você falou que tem um momento e aí você começou a falar e cortou aqui. Tem um momento no livro que ele fala assim, ele fala, nossa, quando eu queria me casar, eu anotei em 40 páginas de um caderno todas as características que eu queria que aquela mulher que eu queria casar tivesse, e não sei o quê, desde a cor do cabelo e enfim, e falou uma porrada de coisa. Aí depois ele falou, como se fosse assim que as coisas funcionassem na vida real, né? Depois ele falou, mas depois eu descobri que eu não tinha que procurar uma mulher que fosse daquele jeito. Eu tinha que perceber como uma mulher daquele jeito, o que uma mulher daquele jeito veria num homem para querer casar com ela. Então eu comecei a me mudar para me adequar nos padrões de homem para uma mulher daquele padrão que eu queria. Ele basicamente fala isso. E aí ele fala que porque ele aplicou todos esses conceitos, não sei o quê, sendo um pouco egoísta também, ele achou a Georgia, que é a mulher dele, e ela era exatamente daquele jeito que ele escreveu no papel, sabe? Uns negócios meio fantasiosos. Então eu li assim e falei, beleza. Então foi isso que aconteceu, então. Beleza, você tá dizendo. Beleza. E é assim que acha a mulher, então. Você escreve num papel e boa. Aí começa a analisar e de repente, entendi. Então é isso, então. Mas eu tentei entender o que ele queria dizer, até porque eu estava lendo o livro, né? Eu também sou muito assim, Mas eu eu não. mais o conteúdo do que a forma. Tipo, a não ser quando o conteúdo é meio ruim também. Tipo, eu tento olhar de forma geral, assim. Porque tem gente que passa as ideias Exato. legais, só que de um jeito meio babaquinho. Você olha assim e fala, a ideia é até legal, mas desse jeito que você tá falando, eu não falaria, mas tipo, eu também sou desse estilo, eu tento absorver, mas tipo, é bom porque tem gente que às vezes fica incomodada e ela fala que foi uma leitura que ela teve ela não usa essa palavra, mas é como se fosse agoniante do começo ao fim, de ter que lidar com. Ela até usa o nome do autor, fala com o autor X aí que eu não lembro agora, ter que lidar com o egoísmo dele, com a petulância dele, com a audácia dele. Ela Não, é enorme. eu entendo ela totalmente. Eu entendo ela totalmente. Mas, não sei. Eu não concordo assim com todo esse rage. Mas
Eu entendo. Eu entendo. Eu Tem também. muita coisa no livro que você pode encarar de um jeito bem. Sim, e Assim, também, às vezes, bem tem como gente também chama? que às vezes se incomoda com essas coisas tipo, mais apelativas, assim. Tem gente que só de ver esse textos mais apelativos já tipo, invalida o que tá ali. E eu não culpo. Tem gente que tipo, só não curte de ver esse tipo de coisa, É. mas eu acho que tem muita coisa válida. Tipo, essa Tem que ser um ideia pouco toda pra mim é muito resiliente, válida. né, para ler o livro. Sim, é o teste, é o teste. Tem que testar, se testando. Mas eu acho que a gente cobriu tudo, Binão. A gente pegou os lados positivos, os lados negativos, demos uma visão geral, demos notas, demos tudo. Tá tudo completinho. Alguma extra aí que você tem para colocar? Talvez um resumo geral, alguma observação para quem você acha que é o perfil que tem que ler esse tipo de livro, ou esse livro em específico? Bom, eu resumi o livro em uma palavra, que é consistência. Então, para todo mundo que sofre com fazer algo consistentemente, todos os dias ali, é uma boa, porque dá uma motivadazinha, dá um pump. Então, para quem quer buscar consistência em alguma coisa, qualquer área da vida, seja saúde, seja começar a praticar um esporte, seja aprender um instrumento novo, seja abrir um negócio, seja estudar para alguma prova difícil, definitivamente é um livro legal para isso, até porque não é tão longo, então acho que vale a pena. Acho que a gente fecha assim, Binão. Eu curti. Acho que fica aí a recomendação, então. A gente termina nosso primeiro vídeo, nossa primeira crítica do Léo e Bino sobre o efeito composto. É isso então, Binão. Falou, meu querido. Até mais. Valeu, Lanzão. Até mais. Tamo junto. Quem tá assistindo aí, não se esquece de curtir, se inscrever, compartilhar onde é que você esteja. Tudo isso ajuda muito. Bastante mesmo. Valeu, gente. Okay. Tchau, tchau.